Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é ex-embaixador dos Estados Unidos, autor e um importante comentarista político, especialmente no campo da mídia independente. Embaixador Freeman, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Fico feliz em estar com você, Joe Tishman. We have been covering the new ceasefire. Temos acompanhado o novo acordo de cessar-fogo em Gaza e as forças militares israelenses têm se retirado de partes do território. É importante observar que isso se refere apenas a uma parte de Gaza, não ao território inteiro. Há vídeos e relatos de pessoas se deslocando do sul para o norte, não necessariamente porque as condições lá sejam habitáveis, mas algumas indo ver suas casas destruídas, outras por diferentes motivos. É realmente uma cena comovente enquanto assisto na TV. Qual é a sua impressão sobre a importância do cessar-fogo? What's your impression of the significance of this ceasefire? Well, it has yet to be established as Bem, ainda não foi estabelecido como um cessar-fogo efetivo. Basicamente, o que temos é mais uma troca de reféns acompanhada por um cessar-fogo. E já vimos isso antes no caso de Gaza. É assim que os reféns israelenses e os reféns palestinos mantidos em prisões israelenses, muitos sob acusações forjadas ou sem acusação alguma, foram libertados no passado. Outra questão sobre isso é, claro, que Israel tem um histórico perfeito de violar todos os cessar-fogos aos quais concorda. O caso do Líbano é um exemplo. Israel concordou em se retirar do Líbano, concordou com um cessar-fogo, mas não se retirou e violou o cessar-fogo 4.600 vezes. Portanto, há uma possibilidade muito forte, dadas as políticas conturbadas de ambos os lados, de que haja uma violação do cessar-fogo, e se vier do lado palestino, mesmo que não seja do Hamas, pode ser da Jihad Islâmica, ou algum grupo em Gaza que o viole. Isso será atribuído por Israel ao Hamas e será usado como justificativa para retomar o bombardeio em larga escala. Você observou que a retirada israelense, não uma evacuação, é para cerca de 60% de Gaza. 40% agora não está sendo, não diretamente ocupado pelos israelenses. Mas é claro, eles ainda ocupam Gaza, eles ainda estão lá. E em Israel a política reflete a de Gaza. Você sabe, o Hamas é relativamente razoável, algumas outras facções não são. Em Israel, temos a ultradireita sionista messiânica dizendo que não aceita o cessar-fogo, mesmo que o gabinete de guerra tenha votado a favor. Temos o primeiro-ministro Netanyahu dizendo que planeja retomar a guerra. Aparentemente, o presidente Trump exerceu muita pressão sobre ele, mas o exemplo do Líbano, novamente, é pertinente. Essa pressão não vai continuar. No caso do Líbano, os Estados Unidos, que tem um vice-rei virtual na pessoa do nosso embaixador em Ankara, Turquia, Tom Barak, não exerceram pressão sobre os israelenses. Pelo contrário, Barak basicamente endossou o tratamento que Israel dá à sua vizinhança como um campo de bombardeio sem regulamentação, onde pode bombardear qualquer coisa e tudo, mova-se ou não. Portanto, não estou convencido de que isso seja mais do que outro lampejo enganoso, e não um acordo sério e duradouro. Deixe-me dizer aqui que a única questão que foi resolvida é a dos reféns. Mas essa não é a questão em Gaza, nem entre Israel e a Palestina. A questão é a autodeterminação palestina. A questão é o genocídio israelense dos palestinos. A questão é a falha e a recusa de Israel em reconhecer quaisquer direitos por parte dos palestinos. Sua desumanização. Nada disso mudou, nem a ambição do sionismo de expulsar todos os palestinos da Palestina. E enquanto observamos um cessar-fogo por um curto período, provavelmente, na minha opinião, em Gaza,
Os israelenses estão ocupados despejando pessoas de suas casas na Cisjordânia. Portanto, acho que sou muito cético. Sei que a questão foi mal definida como um problema de reféns, e todos estão eufóricos. Fico muito feliz que os reféns de ambos os lados estejam sendo libertados. Presumo que os israelenses cumprirão essa parte do acordo. Sei que o Hamas fará o possível para isso. E concluirei dizendo que, ao libertar os reféns de seu lado, o Hamas não perde muito, porque a posse desses reféns demonstrou não ter conseguido persuadir Israel a negociar com sinceridade sobre nenhuma das questões fundamentais. E a única coisa que pode ser dita por fim sobre isso é que o Hamas tomou os reféns e rompeu o campo de concentração a céu aberto de Gaza em 7 de outubro, há 2 anos, por várias razões. Primeiro, havia sido submetido a abusos intoleráveis. Isto é, os palestinos em Gaza vinham sendo submetidos a abusos intoleráveis por 2 décadas e não tinham nada a perder. Mas em segundo lugar, e mais importante, o Hamas, ao organizar essa fuga, estava tentando recolocar a questão da autodeterminação palestina na pauta global, e conseguiu isso. Qualquer que tenha sido o fracasso militar, e não creio que tivessem qualquer dúvida de que a resposta israelense seria horrível, eles venceram a guerra de propaganda. Temos notícias de última hora sobre alguns dos nomes na troca de prisioneiros. Mais cedo, houve muita especulação sobre alguns palestinos de alto perfil, particularmente Marwan Barghouti, da Fatah, com quem o Hamas mantém uma relação muito boa, mas também Ahmad Sadat, da FPLP, e alguns importantes líderes do Hamas, como Hassan Salameh e Abbas al-Sayed. A mídia israelense agora publicou os 250 nomes daqueles que cumprem prisão perpétua, e nenhum desses nomes está incluído. Claro, o escritório dos prisioneiros palestinos afirmou que ainda não há nenhum acordo sobre isso e que o publicará assim que houver. Muitas pessoas estavam especulando que, se esses líderes fossem libertados, isso revigoraria o movimento palestino. Pelo menos alguém como Marwan Barghouti, que tem amplo apoio entre os palestinos, seria muito importante para o objetivo final da criação de um Estado palestino, que também precisa de um movimento forte. Para mim, parece muito claro que Israel não vai permitir isso. Bem, não estou nem um pouco surpreso que eles não tenham feito isso, exatamente pelos motivos que você mencionou. Isso revigoraria a liderança nacionalista palestina se eles fossem libertados. Sei que a esposa de Marwan Barghouti foi ao Cairo, presumivelmente na expectativa de que ele fosse libertado, e ela obviamente ficou desapontada. Deixe-me fazer um comentário mais amplo aqui novamente sobre esse chamado acordo. Isso é uma manobra típica de Donald Trump, ou seja, ele anuncia um acordo, mas não há detalhes. Todos os detalhes ainda precisam ser resolvidos. Isso não funciona, nem mesmo nos negócios, muito menos na diplomacia. Então não sabemos, como você acabou de dizer, quem seria libertado na categoria de prisioneiros palestinos. Nós não sabemos quando, como ou em que medida os israelenses realmente vão se retirar. Eu sei que eles continuaram bombardeando Gaza até o momento do acordo, então isso está entrando em vigor. Isso é obviamente uma mensagem de que eles estão bastante preparados para voltar, e provavelmente voltarão, na minha opinião, pelas razões que mencionei. Então acho que, como disse, a euforia é prematura. Se quisermos tentar criar paz, em vez de apenas pacificar os palestinos, então será necessário um nível de negociação e uma restauração, ou, na verdade, um estabelecimento de confiança entre as partes, o que está totalmente ausente. Acho que o Hamas e os palestinos em geral... Não vou dizer nada muito gentil sobre a autoridade palestina, que é basicamente uma subcontratada da ocupação. Mas eu acho que é perfeitamente óbvio, e tem sido assim há décadas, que onde há ocupação, há resistência. E isso não é apenas
uma lei da ciência política, por assim dizer, mas também está consagrado no direito internacional. Os palestinos têm o direito de resistir, inclusive por meio da resistência armada. Dizer que Israel tem o direito de se defender é o mesmo que dizer que Israel tem o direito de ocupar a Palestina da forma como o faz, o que não tem o direito de fazer. A ampla base no direito internacional, as convenções de Genebra, as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, uma longa história de negociações que deixa isso claro. Portanto, não acho que este acordo em particular aproxime em nada a paz. Você mencionou a falta de detalhes, e isso é obviamente correto. Mas, na medida em que temos alguns detalhes, deve-se observar que os 4 principais pontos do acordo são cessação das hostilidades, troca de prisioneiros e 2 pontos adicionais. Facilitação da ajuda humanitária, que ainda não começou, mas que Israel prometeu permitir. Cerca de 600 caminhões por meio da ONU e de agências relacionadas que vinham sendo bloqueados até agora. E então, a retirada parcial das forças israelenses. Todos esses pontos se baseiam no chamado Plano de Paz de 20 pontos de Trump. Esse mesmo plano, sobre o qual as fases 2ª, 3ª e 4ª supostamente se baseiam, inclui cláusulas inaceitáveis, como a desmilitarização total de Gaza e a rendição do Hamas, nenhuma das quais foi acordada e muito provavelmente nunca será. Qual é a sua percepção sobre o que aconteceria nas fases 2ª, 3ª e 4ª? Acho que muito pouco vai acontecer. Já tivemos um acordo antes, em que a fase 1 foi implementada, mas as fases 2 e 3, naquele caso eram 3 fases, neste são 4, não foram implementadas. Israel repudiou o acordo. Não vejo motivo para acreditar que essa experiência será diferente. E deixe-me dizer novamente, não é uma boa prática anunciar um acordo em fases, em que as mais difíceis são adiadas e não acordadas. Também observo que esse chamado plano de paz, que na verdade não é um plano de paz, é um plano para desarmar o Hamas e destruir ou eliminar toda a capacidade dos palestinos de se defenderem. Isso não foi coordenado de forma alguma com nenhum palestino, nem mesmo com a autoridade palestina, que é muito receptiva ao dinheiro que os Estados Unidos lhe fornecem, e a Israel, com quem coopera na ocupação. Certamente o Hamas não foi consultado. Então acho que o que temos no caso da decisão do Hamas de libertar os reféns é um movimento oportunista. Eles não tinham muito a perder ao fazê-lo e talvez até ganhassem um pouco de boa vontade. Mas suspeito que o que agora ficará evidente é que Israel nunca esteve realmente preocupado com os reféns. Nunca esteve realmente preocupado com o Hamas em si, mas está tentando aniquilar, exterminar, apagar o nacionalismo palestino, o que não conseguirá fazer. E permita-me fazer uma observação final aqui. E é isso. Se você nega aqueles que estão sendo ocupados, mortos, mutilados e privados de cuidados médicos e de alimentos, qualquer meio de aliviar seu sofrimento, e os força ao exílio, que é o que Israel está tentando fazer, então você cria um inimigo que é global, não local. Acho muito provável que, já que esse acordo é tão descaradamente unilateral e injusto, alguns palestinos, pelo menos, peguem em armas contra israelenses em qualquer lugar. E aqui observo que há cerca de 7,5 milhões de palestinos na diáspora em todo o mundo, não apenas no mundo árabe, mas em outros países. E eles têm agora toda a motivação para estender o conflito a israelenses ou apoiadores de israelenses ao redor do mundo. Eu não ficaria surpreso em ver isso acontecer. Acho que seria trágico, mas é o resultado natural de uma abordagem incrivelmente equivocada para produzir a paz na Terra Santa. Esse mesmo acordo menciona a questão muito importante do Estado palestino bem no final. O 20º ponto tratava da criação de um Estado palestino. E ele diz que se tudo mais correr bem, então serão organizadas conversas e negociações entre palestinos e israelenses. E nós aqui significa Trump e o articulador Henrik Hoffa.
algo que lembra a era do mandato. Então, na verdade, acho justo dizer que na Palestina o mandato nunca realmente terminou. Eles vêm governando a Palestina por mandato há mais de 100 anos. Não quero fazer o papel de advogado do diabo, mas levantar um ponto que alguns analistas estão mencionando, pelo menos sobre o cessar-fogo. Não um plano de paz abrangente, mas um cessar-fogo no sentido de se afastar da escala genocida. Eles dizem que Trump se envolveu pessoalmente desta vez, o que é diferente da fase de janeiro a março, que foi em grande parte negociada pela administração Biden-Harris, e que agora eles estão mais sérios. Qual é a sua resposta a essa linha de argumentação? What's your response to that line of argument? Well, I think that was crucial. Bem, acho que isso foi crucial. Khalil Hayati, o porta-voz do Hamas, deu grande ênfase à garantia pessoal de Trump sobre o acordo e suas várias etapas. Mas devo dizer que o histórico de Trump não inspira muita confiança nisso. Estamos falando de um homem muito volúvel, muito imprevisível e muito alinhado com Israel. Não faz tanto tempo que Netanyahu andava por aí afirmando ter controle sobre Trump. E ele demonstrou esse controle em diversas ocasiões. Há algum motivo para acreditar que ele o perdeu? Acho que não. Na verdade, acredito que há coisas acontecendo globalmente e no meu país que são desfavoráveis a Israel, e muito. Israel perdeu o apoio dos jovens, incluindo os jovens judeus nos Estados Unidos, com algumas exceções. E a resposta a isso tem sido um grupo de bilionários sionistas comprar o TikTok e tentar manipular o algoritmo para censurar informações sobre Israel e promover informações positivas sobre o país para o grande número de jovens, cerca de 70%, que obtém todas as suas notícias pelo TikTok, o que é um pensamento assustador, devo dizer. De qualquer forma, acho que estamos vendo um esforço tremendo por parte de Israel. Acredito que eles investiram cerca de 145 milhões de dólares declarados na manipulação das redes sociais nos Estados Unidos, um projeto do Ministério dos Assuntos Estratégicos de Israel. Eles estão, obviamente, se sentindo bastante desesperados, encurralados. They're obviously feeling pretty desperate, cornered. I mean, when you look at the level. Quer dizer, sabe, quando você observa o nível das manifestações agora na Europa, que tem sido um bastião de apoio pró-Israel, em parte porque, como você mencionou, Israel foi um mandato europeu, um mandato britânico, e isso acabou se refletindo na resolução da ONU, que estabeleceu uma pátria judaica ali, a qual, é claro, os israelenses violaram imediatamente. A partição não foi realizada da forma autorizada, mas pela força. Israel conquistou território destinado aos árabes. Enfim, ainda acho que isso é uma questão global. E o título do seu programa, Esquerda Global e Índia e Esquerda Global, acho que Israel é visto como um empreendimento colonial, e com razão. Israel is seen as a colonial enterprise, and correctly so. And the tragedy is that A tragédia de Israel é que os Mizrahim, os judeus árabes que foram expulsos de suas casas no mundo árabe, justamente por causa desse projeto colonial e de sua inaceitabilidade para o mundo árabe, foram então obrigados a se mudar para Israel, onde foram doutrinados sobre o Holocausto europeu, com o qual não tinham nada a ver. Quero dizer, na verdade, ninguém no mundo árabe teve qualquer relação com isso. E isso se tornou o mito nacional dominante, o mito organizador do Estado sionista israelense. Os Mizrahim, de muitas maneiras, como novos convertidos a uma causa, parecem ser ainda mais extremos em seu apoio a isso do que os judeus askenazes europeus que começaram tudo. This reminds me of Isso me faz lembrar da expansão, entre os séculos 8 e 9, de vários estados muçulmanos na Ásia Central. Ou melhor, quero dizer, aproximadamente entre os séculos Nor e Fis, à medida que o Império Persa enfraquecia e se desintegrava. O Islã se espalhou para além de seu berço, e os novos convertidos assumiram esses projetos de expansão. Eles se tornaram mais apaixonados religiosa e politicamente, porque eram novos convertidos e precisavam buscar legitimidade na fé, tornando-se mais radicais. It's really interesting, Jyotish.
É realmente interessante, Josh, que a Batalha do Rio Talas, na Ásia Central, que define a fronteira entre a China Tang e o Emirado Abássida, e a Batalha de Tours, entre os invasores árabes vindos da Espanha e Carlos Martel, que, aliás, é meu ancestral, tenham ocorrido quase ao mesmo tempo, 752, 756, sei lá. E você tem toda a razão. Os convertidos tendem a ser mais apaixonados do que aqueles que simplesmente nascem em uma fé. E isso é um problema. É um problema não apenas para muçulmanos ou hindus. É um problema para judeus. É um problema para cristãos. E eu não sei sobre os budistas. Acho que eles não são muito agressivos, de modo geral. Mas sim, essa é uma complicação muito interessante, porque o peso do sionismo agora é sustentado principalmente pelos judeus árabes, não pelos judeus europeus. By the Arab Jews, not by the European Jews. Just the side comments on the Buddhists. It's Apenas um comentário à parte sobre os budistas. not Não entirely é. accurate. Não é totalmente preciso se pensarmos no Sri Lanka, por exemplo, porque as fronteiras singalesas têm sido extremamente, bem, eu não classificaria isso como religioso, mas étnico. Mas a maioria desses chamados movimentos religiosos que conhecemos são sempre político-religiosos. Quero dizer, eles estão sempre combinados com etnicidade. Religious. I mean, they're always combined, and ethnicity. That's correct. I mean, actually, I went to Isso mesmo. Quer dizer, na verdade, eu fui ao Sri Lanka quando estava em Tamil Nadu, nos anos 1960. Escrevi uma mensagem porque eu falava um tamil bem razoável e fui para o norte do Sri Lanka. Eu disse, vai haver uma guerra civil aqui, e relatei isso. Ninguém deu atenção, é claro. Mas isso é como aquela questão, sabe? As pessoas dizem, bem, o governo israelense deve ter sabido sobre o 7 de outubro. Sim, os egípcios alertaram o governo israelense. Sim, algumas pessoas de inteligência de baixo escalão perceberam o que o Hamas estava planejando. Mas a liderança, o escalão político, fez o que normalmente faz quando notícias indesejadas entram em choque com uma perspectiva política arraigada. counters and entrenched policy perspective. They were using Hamas to divide Palestinians. Eles estavam usando o Hamas para dividir os palestinos. Achavam que tinham o Hamas sob controle, ficaram complacentes. Então, partes do establishment israelense sabiam o que ia acontecer, mas eram essencialmente irrelevantes. E de fato, quando começou o movimento do lado de Gaza da fronteira da cerca, parece que alguns soldados israelenses foram instruídos a não reagir, a não responder, porque não se considerava algo sério. De qualquer forma, é uma ilustração, por assim dizer, de que complacência e pensamento ilusório não levam muito longe. E temo que seja isso que estamos vendo nesse cessar-fogo. That's what we're seeing in this ceasefire. I want to come to your point about Quero chegar ao seu ponto sobre o principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, dizendo que o negociador... Bem, sabemos que na prática Washington deu garantias firmes, ou o que ele disse está sendo interpretado como uma garantia de que a guerra terminou. Eu queria te perguntar, há algum interesse para Trump e sua administração, caso esse cessar-fogo seja rompido? Porque, ao que parece, há muita insatisfação também dentro de sua própria base eleitoral. Quando pensamos em Trump, Tucker Carlson, Candace Owens e outros, há um setor dentro do movimento conservador do qual a política de Trump depende que se voltou completamente contra Israel. Há alguma pressão vinda dessa base e haveria algum impacto se, como ele tweetou ontem, devêssemos iniciar imediatamente o extermínio do Hamas em Gaza assim que os reféns voltarem? of Hamas and Gaza once the hostages come back. Well, I wish I could agree that there is effective pressure. Bem, eu gostaria de poder concordar que há uma pressão efetiva vinda dessas figuras da direita. São, em sua maioria, direitistas online, pessoas que se comunicam por meio da mídia alternativa, a mídia independente, como você a descreveu antes. Não acho que o presidente Trump seja receptivo a eles. Ele não demonstrou nenhum sinal de ser receptivo. E a força contrária, que são os bilionários sionistas e o controle que exercem sobre a grande mídia americana, reduz essas objeções a quase irrelevância, embora não completamente. Então acredito que o que vai acontecer, como eu disse, é que haverá uma violação do cessar-fogo por alguém. Pode até ser uma violação de bandeira falsa, mas haverá uma violação. O Hamas foi demonizado com sucesso. O mesmo aconteceu com o povo palestino.
Eles foram desumanizados aos olhos dos americanos. They have been dehumanized in the eyes of Americans. E veja, isso é muito fácil se você nunca conheceu um palestino. Se você não tem nenhuma conexão pessoal, por que não acreditaria em toda a diatribe lançada contra os palestinos? Sabe, eles nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade e assim por diante. Essa é uma retórica muito eficaz, e eu acho que ela vai prevalecer, porque o presidente Trump é dependente desses doadores. Ele fez compromissos, seus próprios aliados e familiares são sionistas. Jared Kushner, Stephen Witkoff. Então acho que ele vai seguir o fluxo, e o fluxo será anti-palestino, não anti-israelense. Embora, se Israel de fato fizer o que eu suspeito que fará, pagará um preço adicional em termos da opinião pública americana em geral. Mas não acho que isso vá convencer o presidente Trump a cumprir sua suposta oferta ao Hamas. Eu queria te perguntar sobre o mundo árabe. Claro, vimos o quão ineficazes eles têm sido de modo geral, mas alguns analistas dizem que há muita pressão dentro do próprio mundo árabe, porque as ruas deles estão silenciosas, mas é bastante claro que as pessoas estão muito insatisfeitas com essa incapacidade de parar o genocídio em Gaza. Também há relatos que sugerem que, coletivamente, o mundo árabe tem alguma influência em Washington. E gostaria de saber qual é a análise sobre o papel do mundo árabe em todo o processo de genocídio cessar-fogo. Genocide and ceasefire, the whole process goes. Well, the Arab world is Bem, o mundo árabe é muito dividido. É uma civilização, uma cultura, não exatamente uma nacionalidade, e as nacionalidades variam. Na verdade, me chamou a atenção, quando tive meu primeiro contato com o mundo árabe, que ele tinha semelhanças com os Estados Unidos. Ou seja, você não consegue dizer como será a aparência de um americano. Ele pode ser negro, pardo, branco, amarelo, seja o que for. Pode ser alto ou baixo, gordo, bem, na maioria das vezes gordo hoje em dia, sabe? Não dá para saber. Mas o que nos une é a língua inglesa e várias tradições constitucionais. Isso nos uniu, temo eu. Agora estamos tão desunidos que talvez caiamos em conflito civil. De qualquer forma, as nações do mundo árabe são governadas por praticantes da Realpolitik. Parte disso é a atenção cuidadosa à opinião pública, mantendo-a abaixo do nível em que ela explode em oposição ativa. E eles ficaram muito bons nisso. Aqueles países do Golfo que têm abundantes recursos financeiros têm o hábito de subornar o público para que permaneça em silêncio. Vimos isso durante a chamada Primavera Árabe, embora eu não goste desse termo, prefiro levantes árabes, há cerca de 14 ou 15 anos. De qualquer forma, acho que a Realpolitik, o outro lado disso, é a capacidade de um cálculo frio e racional do interesse nacional. O que me chama a atenção não é o fato de que as populações árabes agora sejam visceralmente anti-Israel. Isso não significa que sejam pró-palestinas, aliás, porque há muito tribalismo nessa mentalidade. Eles são visceralmente anti-Israel, e isso tem um impacto. Mas acho que o cálculo frio tem um impacto ainda maior, e é por isso que vemos os países árabes se aproximando do Irã, da Turquia, inserindo-se em um contexto mais amplo por meio da Organização para a Cooperação Islâmica, com todos os seus 57 membros. Países como a Malásia desempenham um papel muito ativo dentro dessa constelação. O mundo árabe está lentamente se desvinculando da dependência do Ocidente. Está desenvolvendo novos relacionamentos com países ao sul e ao leste, Índia, China, e claro, grande parte dele tem mantido uma relação construtiva com a Rússia, primeiro na forma da União Soviética e agora da Federação Russa. O que está acontecendo é a alienação, por causa do genocídio israelense, do mundo árabe em relação aos europeus e norte-americanos. E estamos vendo algumas parcerias interessantes se desenvolverem entre os opositores do genocídio na América do Sul. O presidente Petro na Colômbia, por exemplo, Nicolás Maduro na Venezuela
e outros. Também estamos vendo Javier Milei, o chamado libertário argentino, embora eu não tenha certeza do que ele realmente seja, o cara da motosserra. Ele é quase um convertido ao judaísmo e muito pró-sionista. Então é interessante, a região que antes estava muito voltada para os patronos da Europa e da América do Norte, agora está lançando uma rede de relacionamentos muito mais ampla. E isso é uma reação, é uma resposta à pergunta que você fez, eu acho. This is an answer to the question you posed, I think. Absolutely. I think this is a very Com certeza. Acho que essa é uma mudança muito evidente em relação à época do colapso da União Soviética. Porque durante o período soviético, o mundo árabe estava dividido no sentido de que havia dois tipos de influência. A da União Soviética, não apenas militarmente, mas também diplomaticamente e politicamente, etc. Com o colapso da União Soviética, essa divisão continuou, mas de maneiras diferentes. Alguns decidiram obedecer às ordens de Washington e de Israel, porque não fazê-lo traria muitos problemas. Because not doing that would invite a lot of troubles, and then the other side had to really resist, fight, and that. E então o outro lado teve que realmente resistir, lutando contra isso em diferentes campos. Acho que há um afastamento gradual disso. Parte disso, suspeito, é por razões econômicas, por causa de novas invenções em tecnologia verde, questões sobre o futuro dos petroquímicos, da gasolina, do diesel e assim por diante. Minha última pergunta, embaixador Freeman, se o seu tempo permitir. Tenho lido a cobertura da mídia sobre este cessar-fogo, e minha impressão é que ela tem sido um pouco diferente do que vimos entre janeiro e março. Há uma sensação muito direta e evidente de celebração e júbilo. Parte disso vem, é claro, das pessoas que estão no local. Elas estão esperançosas, cautelosas, mas esperançosas e otimistas, e precisam estar, de certa forma, para que a vida continue. Mas acho que parte disso também se deve ao fato de que Washington orientou a mídia a celebrar, aparentemente porque queriam o Prêmio Nobel da Paz, o que não aconteceu. O prêmio foi, em vez disso, para a inacreditável chamada figura da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Mas como explicar a cobertura da mídia sobre esse cessar-fogo, que, como você descreveu, é basicamente uma cortina de fumaça e não vai durar? A mídia está apresentando como se algo extraordinário tivesse acontecido. Bem, eu acho que, mais uma vez, isso é resultado de redefinir as questões para que sejam apenas sobre os reféns. E aqui temos a questão do parentesco americano com os israelenses, porque muitos americanos poderosos e influentes na mídia, na política, na área jurídica e em outros setores são sionistas ou têm alguma ligação com Israel, mesmo que não sejam sionistas. E sentem a dor das famílias dos reféns em Israel, o que é real e merece nossa simpatia. Então, a celebração é pela libertação dos reféns. Há outro elemento aqui que é o fato de que, sabe, o presidente Trump parece ter realmente conseguido algo. Não tenho certeza se conseguiu, mas é muito bom acreditar que sim. E a propósito, eu teria dito que Francesca Albanese deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Com certeza. Quero dizer, há muitos candidatos. Alguns disseram Greta Thunberg, outros disseram Francesca Albanese. Mas eu diria até que Trump, o executor do genocídio, teria sido melhor do que Maria Corina Machado. Mas isso é discutível. Não tenho certeza sobre isso. Mas veja, é irônico. E, obviamente, o Comitê Nobel está se protegendo ao escolher alguém que faz parte de uma operação de mudança de regime na Venezuela para receber o prêmio. E eu me pergunto, na verdade, minha reação a isso é um pouco diferente. Pensei, este é o último suspiro da arrogância ocidental. Então, o que estamos fazendo? Estamos interferindo nos assuntos internos e tentando redirecionar a política de um país que, se você pensar bem, na verdade faz parte do Ocidente, mas não é considerado como tal. E, portanto, de onde os europeus tiram agora a ideia de que podem fazer isso? Mesmo os noruegueses, pessoas adoráveis, muito ricas e autoconfiantes, e árabes de olhos azuis, como são chamados.
blue-eyed Arabs, as they're called. Even Norwegians. Sabe, até mesmo os noruegueses, suecos e outros, naquele paraíso nórdico da Escandinávia, já não têm a autoridade moral que tinham antes. Em grande parte por causa do genocídio na Palestina, mas também por causa dos padrões duplos aplicados à Ucrânia e da cobertura enganosa da guerra na Ucrânia. Isso criou o que eu chamo de coalizão dos iludidos na Europa, um grupo que, imagina estar praticando uma política externa de fantasia, o que é ainda menos crível do que o futebol de fantasia. Já que você passa parte do tempo em Chicago, sem dúvida sabe do que estou falando. Enfim, acho que essa reação é paroquial e não acho que vá durar muito. Os reféns vão sair, os corpos vão sair, talvez não tão rápido, porque chegar até eles vai ser um verdadeiro problema. Mas Israel vai rastrear qualquer túnel que leve a um corpo e depois vai explodi-lo. Então, não tenho certeza de quanto tempo essa euforia vai durar. I'm not sure how long the euphoria will last. Vamos encerrar por aqui. Embaixador Freeman, muito obrigado pelo seu tempo. Bem, obrigado, Aridir Porguisais. Tenha um ótimo restante de dia. Eu te envio o link assim que você fizer o upload. Okay. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyard Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.